Nós conhecemos a história de Aladim, mas não conhecemos Patativa de Assaré. Quem é? A Milene nos diz que conhece a história de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, mas que nunca ouviu falar em Patativa do Assaré. Patativa do Assaré foi um grande poeta brasileiro, ele morreu há alguns anos, já bem velhinho, e o Patativa, ele nasceu no campo e ele não teve muita instrução, ele quase não frequentou a escola, e ele aprendeu a versejar, aprendeu a fazer poesia, intuitivamente. Ele foi aprendendo sozinho, e o que é muito interessante, como ele não sabia ler nem escrever, ele memorizava os versos, muitas vezes ele criava esses versos enquanto estava trabalhando no campo, e somente quando chegava em casa ele então ditava isso para uma sobrinha que sabia escrever, e foi assim que conhecemos muitos dos seus poemas. Eu tenho uma grande honra de poder ter ilustrado, essa foi uma das últimas obras publicadas do Patativa do Assaré, e então eu fui convidado para fazer as ilustrações para esse livro, né? Tive muito orgulho. Vamos ver se mais tarde a gente consegue passar para vocês alguma coisa, algum texto do Patativa, vocês vão ver que é um grande poeta. Queria perguntar se ainda tenho o cavalinho de brincar que aparece na fotografia da biografia. O Pedro me pergunta se eu ainda tenho o cavalinho de brinquedo que aparece na foto. Não, infelizmente, como muitos dos meus brinquedos, eles acabaram sumindo ou sendo dados de presentes. Inclusive eu tinha uma tradição aqui em casa que normalmente no Natal, quando eu recebia os novos presentes, eu dava para as crianças mais pobres os presentes antigos que eu não queria mais. Então, com certeza, foi assim que foi o cavalinho, e eu há muitos anos não vejo mais. Mas felizmente temos a foto, né, para que eu possa para sempre me lembrar daquele brinquedo. O que é uma roça? O Pedro me pergunta, o que é roça? Roça, aqui no Brasil, a gente chama tudo aquilo que está ligado ao campo. Então, quando a gente diz, por exemplo, que eu nasci na roça, significa que eu nasci no interior, não numa cidade grande. Bom, é claro que essa palavra também significa uma plantação. Eu posso ter uma roça de milho, uma roça de feijão, mas no sentido em que eu usei na biografia, eu queria dizer exatamente isso, alguma coisa que veio do campo. Durante quantos anos foi guia turista? A Tatiana me pergunta por quanto tempo eu fui guia de turismo. Olha, por muitos anos. Em 1995 eu fiz um curso de turismo e durante muitos anos essa foi a minha principal ocupação. Hoje, em virtude inclusive dos livros que eu escrevo, do meu trabalho, eu já não tenho mais tanto tempo para me dedicar, mas foi uma profissão maravilhosa na minha vida que me permitiu conhecer muitos lugares fantásticos, fazer muitas viagens, e com certeza muitas dessas viagens estão de volta na literatura, nos livros que eu escrevo. Eu falo de muitos lugares em que eu estive. Podia mostrar alguma das histórias que ouviu na Fogão de Lenha? Conta-nos, faz favor. Telmo, no meu site www.fabiosombra.com.br eu coloquei recentemente um vídeo em que eu faço a leitura de um dos contos do meu mais recente livro, que se chama 13 Casos de Viola e Violeiros. Lá você vai poder ouvir uma dessas histórias que você me pediu. Espero que você escute e depois gostaria de saber a sua opinião. Muito obrigado. Em que universidade você fez o curso de Direito? O Tiago me pergunta em qual universidade eu me formei no curso de Direito. Eu me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É uma das grandes universidades aqui dessa cidade onde eu vivo, uma das maiores do Brasil também, e eu tive muito orgulho de estudar lá. Queria perguntar como você referiu na biografia o que são os córregos. O Tiago Antônio me faz uma pergunta, ele quer saber o que são córregos. Córrego é a palavra que nós usamos para designar um riacho, um rio pequeno. Então, era isso que eu queria dizer quando eu menciono na minha biografia. Por que razão chamaram ao grupo Caravana do Oriente? A segunda pergunta
é o seguinte, ele quer saber por que o meu grupo que toca essas músicas natalinas se chama A Caravana do Oriente. Bom, é porque na história original, que está na Bíblia, disse que esses 3 reis magos vieram de terras do Oriente para visitar o menino Jesus. Então, na verdade, eles vieram numa caravana e é por isso que nós demos o nome ao nosso grupo. Quem o ensinou a tocar a viola caipira? O Tomé pergunta como eu aprendi a tocar viola caipira. Olha, eu aprendi em parte sozinho, né? Eu já tocava outros instrumentos musicais, então eu peguei a viola, comprei livros, comprei métodos e o início do meu aprendizado foi sozinho. Mas é claro que depois eu conheci muitos outros violeiros, eu tenho vários amigos que são violeiros importantes e eles foram me passando alguns truques, algumas ideias, alguns exercícios, então hoje eu toco um pouquinho melhor do que quando eu comecei, mas a grande parte desse aprendizado foi mesmo sozinho. E por fim, a turma inteira me pergunta sobre o caboclo d'água. O que seria a lenda do caboclo d'água? Bom, no meu site, no fabiosombra.com.br, eu, além das fotos, eu também escrevo sobre uma viagem que eu fiz, uma viagem de pesquisa, até as margens do rio Urucuia. É uma região bastante selvagem ainda, lá não é muito ocupado. E foi lá que então eu colhi diversas histórias sobre o caboclo d'água. Dizem que o caboclo d'água é uma espécie de monstro aquático. Ele vive no fundo do rio e ele aparece às vezes para os pescadores, para os canoeiros, né? Sempre pedindo fumo ou então aguardente. E dizem que se os pescadores atendem ao caboclo d'água, ele então os ajuda na pescaria. Mas caso eles se neguem a dar o que ele pede, então muitas vezes ele pode virar o barco e levar esses pescadores para o fundo do rio. Dizem que ele vive num palácio no fundo dos rios e que ele gosta muito do som de viola caipira. Então na região os violeiros evitam tocar, principalmente à noite, às margens do rio, porque dizem que quando o caboclo d'água gosta daquele som da viola, ele vai então e puxa o violeiro para o fundo do rio e lá ele fica para toda a eternidade tocando exclusivamente para eles. Mas está aí um bom assunto para vocês pesquisarem mais. Gente, foi um prazer estar aqui falando com vocês, tá? E espero que voltemos para outras conversas. Muito obrigado. Tchau, tchau.